Oi, galerinha! A paz do Senhor para todas as crianças, amigos e irmãos que têm acompanhado o canal Tia Fabiana e Companhia. Nós estamos aqui para mais uma EBD em Casa! Isso mesmo, meus amores! E hoje nós estamos aqui com Tia Larissa! Oi, galerinha! A paz do Senhor para todos vocês! Tia Larissa é muito especial para todos nós e ela hoje vai nos ajudar a contar a nossa história de hoje. Como vocês sabem, nós estamos estudando sobre os amigos de Deus no Antigo Testamento. Já contamos várias histórias e hoje nós já estamos na lição 7. E todas essas histórias que a gente conta toda semana, elas se encontram onde, Tia Larissa? Na palavra de Deus. Isso mesmo. E na lição passada, Tia Larissa, nós estudamos sobre um amigo valente que era Josué. Vocês estão lembrados, crianças? Josué. E nós vamos, Tia Larissa, nós vamos dizer qual o assunto da lição para as crianças hoje. Já estudamos sobre amigo valente, sobre vários tipos de amigos. Afinal, já foram 6 lições. E hoje nós vamos para a lição 7. E qual é o assunto da lição de hoje, Tia Larissa? Um amigo medroso. Um amigo medroso? Quem será esse? Vamos Eita. conhecer. Um amigo medroso. E o nome desse amigo está bem aqui, que é Gideão. Vamos repetir com a tia de casa? Gideão. E a história que nós vamos contar hoje, Tia Larissa, está escrito na palavra de Deus, lá no livro de Juízes, no capítulo 7, não é, Tia Larissa? Sim. E nós vamos decorar o versículo, Tia Larissa. O versículo para memorizar, que é muito importante, não é, Tia Larissa? Se encontra lá no Salmo 28, o versículo 8. Esse hoje é muito fácil, porque é bem pequenininho. Vamos todos juntos repetir com a tia? Vamos lá, tia? Deus é a força do seu povo. Mais uma vez. Deus é a força do seu povo. Salmos 28, versículo 8. Então, o versículo para memorizar está dizendo que Deus é a força do seu povo. E nós vamos iniciar a história bíblica de hoje para nós ver aonde esse versículo se encaixa, não é, Tia Larissa? Muito importante isso. Então, meus amores, como nós falamos, a história de hoje se encontra no livro de Juízes, no capítulo 7. Pegue sua Bíblia, confira, leia novamente depois que terminar a aulinha, não é, Tia Larissa? Então, olha, Josué, que foi o amigo da lição passada, ele já tinha morrido, Tia Larissa. Passou-se os anos e ele ficou velhinho e ele morreu, crianças. E sabe o que aconteceu? Moisés e Josué, que eram os 2 líderes que lideravam o povo de Israel. Primeiro foi Moisés, que nós aprendemos, que era o amigo líder, e depois Josué, que sucedeu, não é? Sucedeu o amigo líder. Então, eles lideravam, Larissa. Eles ensinavam o povo de Deus, ensinavam as leis, os ensinamentos, como eles deviam agir, o que não devia fazer também para desagradar o Papai do Céu. Mas aí morreu primeiro Moisés e depois Josué assumiu. Mas aí Josué morreu também, Tia Larissa, e sabe o que aconteceu? O povo de Deus começou a se esquecer da palavra de Deus, Tia Larissa, dos ensinamentos. Começaram a desagradar a Deus. Fizeram tudo errado. Tudo aquilo, crianças, que desagradava Papai do Céu, eles fizeram. Ou seja, eles se esqueceram de Deus. E isso é muito sério. Muito triste. Muito triste, porque ele já tinha aprendido, já tinha vivenciado vários milagres, né? Josué sempre ensinava a eles e eles se esqueceram. E sabe o que aconteceu, Larissa? Existia um povo naquela época que era vizinho deles, os midianitas.
E eles eram um povo muito malvado, Larissa. Eles começaram a mexer com o povo de Deus, com o povo de Papai do Céu, mas foi uma permissão de Deus. Por quê? Porque eles tinham se desviado, eles se esqueceram de Papai do Céu. Então, olha, esse povo aqui malvado, sabe o que eles faziam, Larissa? O povo de Deus, o povo de Israel fazia suas plantações de trigo. Eles, os midianitas, vinham lá e colocavam fogo em tudo. Queimava a plantação. Eles não tinham nem como colher para se alimentar, porque os midianitas vinham lá e faziam essa maldade. Derrubava as casas deles. Foi muito sério esse castigo, viu? Porque o povo tinha se esquecido de obedecer a Papai do Céu. Então os midianitas não deixavam o povo de Deus de jeito nenhum em paz. Derrubava as casas. Imagina aí como as criancinhas sofriam, não era, Larissa, com isso? Porque se eles queimavam o trigo, a colheita deles, quer dizer que eles não iam ter o que comer, não é? Então, só que existia um amigo, o amigo da lição de hoje, que está escrito aqui, ó, Gideão. Ele aqui, crianças, está como um amigo medroso, mas vocês vão entender. Então, crianças, Gideão, ele tinha um coração bom, Larissa. E sabe o que Gideão fez? Ele era muito esperto também. Ele sabia, crianças, que os midianitas queimavam as colheitas, as comidas dele. Então Gideão procurou um lugar bem escondidinho, Larissa. Lá no cantinho secreto que ninguém conhecia, só Deus e Gideão. Era um lugar, Larissa, onde eles, olha, um tanque escondido, ó, com umas árvores. Era bem secreto mesmo, não era? Sabe um lugar bem secreto? Às vezes a gente conhece um lugar que quase ninguém conhece. Gideão conhecia esse lugar. E lá tinha um tanque, olha, onde eles pisavam uvas para fazer o vinho. Mas aí Gideão decidiu ir para esse lugar, malhar o trigo dele lá, para os midianitas não vir destruir as comidas, para ele alimentar a família dele. Então, de certa forma, ele foi muito esperto, não foi, tia Larissa? Porque ele ia para esse lugar que ninguém conhecia, mas Deus conhecia, crianças. Sabe por quê? Quando foi um dia, Gideão estava lá no tanque. Mas esse tanque era de pisar uva, só que ele estava utilizando para malhar o trigo. Malhar o trigo, crianças, quer dizer preparar o trigo, bater, para ele poder ser consumido, para poder fazer pães, fazer toda a alimentação. Então ele estava lá malhando o trigo dele, bem escondidinho. Mas Deus tudo vê, tudo sabe, não é, Larissa? E Deus mandou um anjo, crianças, e falar com Gideão, sabe por quê? Porque Deus mandou uma mensagem para Gideão, Larissa. Olha Deus como é bom. O povo tinha o quê? Se esquecido de Deus, estava desobedecendo a Deus, mas o povo também começou a pedir a Deus, a clamar, a pedir por socorro, não foi, Larissa? E Deus ouviu mais uma vez e mandou um anjo falar para Gideão que Gideão seria, Larissa, o escolhido para libertar mais uma vez o povo de Deus das mãos dos midianitas, porque eles eram muito malvados. Ninguém estava vivendo em paz. Então, o anjo de Deus falou para Gideão, para ele libertar, para ele ir lá e juntar os soldados, não era, Larissa? Ir lá e lutar contra os midianitas, para poder os midianitas, aqueles soldados malvados, deixar o povo de Deus em paz. Será que Gideão aceitou, Larissa? Será? Gideão ficou com o quê, tia Larissa? Com muito medo, isso mesmo. Ficou com medo, crianças, porque era uma missão muito difícil. E Gideão conhecia como ninguém esses midianitas. E ele sabia que os midianitas eram um povo muito malvado. Aí, crianças, sabe o que ele fez? Ele pegou, Larissa, pegou uma lãzinha. Ele pegou uma lãzinha e colocou no chão e foi pedir uma prova para Deus.
Porque como ele tinha ficado com medo, crianças, ele disse, Senhor, Papai do céu, se o Senhor quer que realmente eu faça isso, eu vou deixar uma lã no chão. E quando amanhecer o dia e essa lã estiver molhada e ao redor do chão estiver seco, então vai ser uma prova que o Senhor quer que realmente eu faça isso. Tá vendo, tia Larissa? Ele duvidou da mensagem que o anjo mandou. Nós temos que estar atentos, crianças, ao que Papai do Céu fala conosco. Mas Deus foi misericordioso, não foi, Larissa? Sim. E deu uma prova para ele. Quando amanheceu o dia, ele foi lá, a lã estava molhada e ao redor do chão estava seco. Será que agora ele acreditou? Tia Larissa foi fazer o que Deus mandou? Será? Olha... Pediu mais uma prova. Ele disse, tá bom, Papai do Céu, eu só vou pedir mais uma prova. Eu vou colocar novamente a lã. Quando amanhecer o dia agora, eu quero que a lã esteja seca e ao redor do chão molhado. E quando amanhecer o dia, será que Deus deu mais essa prova, Larissa? Com certeza, Deus foi muito paciente com Gideão, viu? Ele estava se mostrando um amigo muito medroso. O anjo já tinha falado, Deus já tinha dado uma prova e agora ele pediu mais uma prova. Mas Deus foi muito misericordioso, assim como ele é até hoje. E ele deu mais essa prova. Quando amanheceu o dia, o pão estava seco, não é? E ao redor molhado. E foi mais essa prova. Então, olha... Gideão foi lá, Larissa, e juntou os soldados para atacar os midianitas. Ele ficou com coragem, né? Tomou um pouco de coragem. Mas Larissa, sabe, Deus conhece tudo que a gente sente, que a gente pensa. E Deus sabia que o Gideão ainda estava com medo. Deus sabia que mesmo mandando o anjo, dando as provas, Gideão estava um pouco com medo. Aí sabe o que foi que Deus permitiu, Larissa? Deus permitiu que Gideão ouvisse, tia Larissa, uma conversa. Gideão foi lá perto do acampamento dos midianitas e escutou uma conversa. Sabe o que era essa conversa? Estava 2 soldados midianitas conversando. Aí um disse assim, sabe o que eu sonhei? E Gideão só escutando. Eu sonhei que um pão caía por cima de uma barraca e destruía tudo. Imagina aí um simples pão cair por cima de uma barraca. Deveria ser os acampamentos que eles faziam, não é, Larissa? Que tinha aquelas tendas, aquelas barracas, e destruía tudo. Aí o outro soldado disse, eu já sei, é a espada de Gideão contra nós. Aí Gideão entendeu, crianças, que aquele sonho que os midianitas tiveram queria dizer que a vitória era de Gideão, não era, Larissa? Queria dizer que Gideão ia vencer eles. E Deus permitiu Gideão ouvir essa conversa. Aí Gideão se encheu de coragem. Já não ficou mais medroso, não. Juntou os soldados. Será que ele juntou muitos soldados, tia Larissa? Será? Ele juntou muitos soldados. Primeiro ele juntou quantos? 32 mil. E 32 mil é muito soldado, crianças. 30 não é 1.000, nem 2.000, nem 3.000. São 32 mil soldados. E Gideão se encheu de coragem e juntou aquele monte de soldado. Mas sabe, Larissa, Deus fez, olha, não vai não com esse monte de soldado não. Sabe por quê, Gideão? Quando vocês vencer a batalha, vão dizer que venceram pela sua força. Vão dizer, nós vencemos a batalha, né, Larissa? Porque os soldados são fortes. Deus disse, não, vamos diminuir. E Deus diminuiu para quantos, tia Larissa, soldados? 300. Que diferença de 32 mil para 300, não chegou nem a 1.000, não foi? Será que eles iriam vencer essa batalha? Será, crianças? No versículo que nós memorizamos, nós aprendemos que Deus é a força do seu povo. Quer dizer que Deus é quem
vence. Deus é quem dá estratégias para vencer, ou seja, a força vem de Deus, a capacidade deles vencer vem de Deus, não desses 300 soldados ou desses 32 mil, não. Mas Deus queria mostrar que Ele, quando quer, Ele vence nossas batalhas, não é, tia Larissa? Olha, vamos ver. Então Gideão pegou, tia Larissa, e decidiu. Sabe o que Gideão decidiu? Atacar os midianitas de noite. Ele pegou os 300 soldados, Larissa, e foi lá. E a ordem de Deus era para os soldados fazer tudo que Gideão mandasse. E estava de noite, crianças. Então, foi lá. E Gideão deu 3 coisas para os soldados. Vamos ver o que foi, tia Larissa? Gideão deu, olha, trombetas. Tá? Cada um dos soldados tinha que ter uma trombeta. Ó, trombeta, segura aqui, tia Larissa. Trombeta. Olha, vasos de barro. Esses eram os instrumentos que eles iriam usar. E tocha. Então, cada soldado, né, os 300 soldados, cada um foi com esses instrumentos. E eles foram lá. E Gideão disse, vocês esperem, quando eu der o sinal, vocês façam o que, tia Larissa? Toquem as trombetas e quebrem os vasos e levantem suas tochas. Imagine aí, tia Larissa, o barulho de 300 trombetas, de vasos quebrando e de várias tochas acesas. E os midianitas estavam dormindo e eles acordaram com esse barulhão todo e se confundiram todo, tia Larissa, eles se confundiram. Eles pensaram que viu um exército gigante destruir eles e foi Deus quem confundiu eles. Porque Deus é a força do seu povo. Deus estava lutando aquela luta por eles. Então, quando os midianitas escutaram barulhos de quê? De trombetas, de vasos quebrando, eles correram desesperados e fugiram, crianças. Fugiram o mais rápido que puderam. E eles lutavam entre si e fugiram. E Gideão e o seu exército de apenas 300 homens, 300 soldados, venceram aquela batalha. Na verdade, quem venceu foi Deus. Deus estava mostrando que ele, o próprio Deus, estava livrando o povo israelita das mãos dos midianitas. Que Deus maravilhoso, não é, tia Larissa? Mesmo o povo desobedecendo, Deus teve misericórdia e lutou. E assim como nesse tempo, Deus é nas nossas vidas, tia Larissa. Deus quer lutar as nossas batalhas. Deus quer que a gente confie nele, confie que o Senhor, Deus é a força do seu povo. Deus é a nossa força, crianças. Quando nós, tia Larissa, tocamos a trombeta, nós temos que tocar a trombeta hoje, que quer dizer falar a palavra de Deus, abrir a boca e falar sobre a palavra de Deus para os amiguinhos, os colegas, nossa família, não é isso, tia Larissa? E quando nós quebramos os nossos vasos de barro, quer dizer o quê? Dizer não às nossas vontades, tia Larissa, que muitas das vezes o mundo nos engana, né? Com coisas que aparentemente são legais, mas que muitas das vezes são coisas que desagradam a Deus. Então nós devemos quebrar os nossos vasos de barro, dizer não a nós mesmos e sim à vontade de Deus, não é isso, tia Larissa? E quando nós levantamos nossa tocha hoje, quer dizer o quê? Dar bom exemplo, não ser na vista dos outros uma coisa e por trás outra. Nós temos que ser uma pessoa só, uma pessoa sincera, verdadeira. Dar um bom exemplo, não é, tia Larissa? Obedecer bem direitinho a palavra de Papai do Céu. E quando nós fazemos tudo isso, nós estamos erguendo nossa tocha. Assim como o povo de Deus, os israelitas, naquele dia, que venceram, né? E eles ergueram a tocha e venceram aquela batalha. E, mais uma vez, que história maravilhosa, não é, tia Larissa? Maravilhosa, eu amei essa história do amigo medroso, mas no final ele entendeu, Larissa, que a força vem de Deus. Mesmo que a gente fique um pouco inseguro, um pouco com medo, se a gente pedir forças a Deus e também dar ouvidos, porque Deus já tinha falado, né? Já tinha mandado o anjo, já tinha dado provas. Temos que entender que a força não é do homem. Tudo mesmo que a gente faz, tudo que a gente é Deus quem nos dá força, é Deus quem permite
Que lição maravilhosa. Então, que vocês guardem essa linda mensagem nos corações. Memorizem esse versículo quando tiver com medo de alguma coisa. Tem crianças que têm medo de tanta coisa, não é, tia Larissa? De escuro, de cobra. Mesmo tendo medo, que é natural, nós temos que lembrar que Deus é a nossa força. Muito bem. Então, nós já aprendemos com essa lição maravilhosa, aprendemos com Gideão, que quem vence por nós as batalhas é Deus, né? Então, vamos fazer uma oração. Vamos convidar a Aninha para nós orarmos e agradecer a Papai do Céu por esta lição tão maravilhosa. Nós vamos orar. Olha a Aninha. Vamos orar junto com a Aninha. E quando a gente vai orar, tia Larissa, nós temos que fechar os olhinhos. Baixar a cabeça em reverência ao Papai do Céu, ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. Reverência, respeito, né? Então vamos fechar nossos olhinhos e vamos orar. Papai do céu, nós te agradecemos por mais essa lição, por mais essa história bíblica. Que o Senhor abra nossa mente, nosso coração para entender, para obedecer também, Senhor, a tua palavra. Nos ajuda a cada dia a entender que o Senhor é a força do seu povo. Ou seja, que o Senhor é quem nos dá força. A nossa coragem não é de nós mesmas, mas vem do Senhor. Que o Senhor está disposto a nos ajudar nos momentos difíceis, nas dificuldades, mas que nós também precisamos, Senhor, depositar toda a nossa confiança somente em Ti e que a cada dia possamos estar declarando: o Senhor é a força do seu povo, o Senhor é a nossa força. Que o Senhor abençoe cada criança que tem acompanhado os nossos vídeos, tem acompanhado o nosso canal. Abençoa, Senhor, com muita saúde e paz. Em nome de Jesus, amém! Então é isso, meus amores, mais uma lição, mais um aprendizado. Então se inscreva no nosso canal, não é, tia Larissa? Sim, compartilhe, deixa o like. Muito bem, e quem não é inscrito, se inscreve e compartilha com os amigos para aprender também junto conosco, não é, tia Larissa? Então, olha, um beijo, um abraço, fiquem na paz e fui!